Boa tarde a todos do canal. Primeiramente, quero agradecer muito pela oportunidade de compartilhar minha história com vocês. Eu sou uma pessoa que realmente ama assistir os vídeos de todos aqui, e hoje estou me sentindo grata por poder contar um pouco da minha jornada e pedir ajuda. Obrigada de coração por abrirem esse espaço para que eu possa ser ouvida e, talvez, encontrar algum conforto ou orientação. Meu nome é Lourdes, tenho 48 anos e sou casada. Desde sempre, minha vida foi marcada pela minha fé. Desde jovem, aprendi a colocar Deus em primeiro lugar e sempre tentei viver de acordo com os princípios que a minha fé me ensinou. Acredito que foi isso que sempre me sustentou, principalmente nos momentos mais difíceis. Eu nunca me afastei dos ensinamentos que recebi na igreja e sempre achei que, ao seguir esse caminho, estava fazendo a coisa certa. Meu marido, que é o amor da minha vida, sempre foi meu maior apoio, especialmente na minha caminhada espiritual. Juntos, construímos uma vida simples, mas cheia de amor e de respeito aos valores que sempre carreguei no coração. Nossa relação sempre foi pautada no respeito e na confiança, e acreditávamos que, ao seguir o caminho da fé, estaríamos protegidos de qualquer desvio. Na minha igreja, uma das figuras que sempre foi um pilar muito importante para mim foi o pastor. Ele é um homem sábio, suas palavras sempre tocavam meu coração. Sempre achei que ele tinha uma capacidade especial de nos ajudar a encontrar paz e nos aproximar mais de Deus. Eu o respeitava muito. Admirava a forma como ele guiava os fiéis com carinho e paciência. Para mim, ele era um verdadeiro exemplo de fé e liderança. No entanto, com o passar do tempo, o que eu sentia por ele foi se transformando. Eu sabia que aquilo não estava certo. Minha admiração por ele começou a ultrapassar os limites do que eu considerava adequado. Eu sentia algo mais forte, algo que não conseguia entender nem controlar. Eu sabia que estava me afastando do caminho da pureza, mas, por mais que tentasse me manter firme, esses sentimentos continuavam a crescer dentro de mim. Era como se houvesse uma força dentro de mim, silenciosa, mas poderosa, me consumindo aos poucos. À noite, eu me ajoelhava, orava pedindo a Deus forças para resistir a esses pensamentos. Eu pedia por clareza, por paz interior, e que Ele me ajudasse a encontrar forças para seguir o caminho certo. Mas, mesmo com minhas orações, os sentimentos continuavam a me atormentar, me fazendo sentir uma culpa cada vez maior. O peso dessa luta interna, entre o que eu sabia ser certo e o que eu estava sentindo, estava começando a se tornar insuportável. Foi então, em um momento de grande angústia e desespero, que percebi que eu não poderia continuar sozinha com isso. Eu sabia que precisava encontrar algum tipo de alívio, algum tipo de caminho para a paz novamente. Foi com muito medo e com o coração pesado que eu tomei uma decisão difícil. Eu precisava confessar tudo o que estava sentindo. Eu acreditava que, ao abrir meu coração para o pastor, ele poderia me ajudar a reencontrar a clareza e o perdão que eu tanto precisava. Eu pensava que, talvez, ele fosse a pessoa capaz de me ajudar a superar essa luta e encontrar a força para seguir em frente, voltando ao caminho que sempre tentei trilhar, com fé e com amor. Após o culto, marquei um encontro com o pastor. A necessidade de falar sobre o que estava me consumindo dentro de mim era urgente. Meu coração estava pesado e um turbilhão de sentimentos conflitantes me dominava. Eu sabia que precisava liberar o que estava me atormentando, mas não fazia ideia de como isso me afetaria. Quando entrei no gabinete da igreja, o ar parecia mais denso e uma sensação de nervosismo me apertava o peito. Ele me olhou com seus olhos atentos, esperando que eu falasse. Comecei a falar, lentamente, com a voz trêmula, revelando os pensamentos e os sentimentos que há tempos eu tentava afastar. Eu sabia que estavam errados, sabia que não deveriam ser vividos, mas estavam lá, persistentes, como um fogo que queimava sem que eu pudesse controlar. Falei sobre o desejo que se formava em mim, não por qualquer outro homem, mas por ele, o pastor,
alguém que sempre admirei profundamente. Eu tinha a consciência de que não podia nutrir esse desejo, mas, a cada dia, ele se tornava mais forte, mais difícil de ignorar. Falei sobre os momentos em que me sentia tomada por esses pensamentos, quando eu me via à beira de fazer algo que sabia que jamais poderia acontecer. Cada palavra que eu dizia parecia me pesar mais, mas ao mesmo tempo havia algo libertador em tirar isso de dentro de mim. Ele me escutava com atenção, mas havia algo em seu olhar que eu não conseguia compreender. Era como se ele sentisse a intensidade da minha luta interna, como se ele entendesse o turbilhão que se passava dentro de mim. Quando terminei de falar, eu esperava por consolo, uma palavra de paz ou até uma oração que me ajudasse a encontrar o caminho de volta para a tranquilidade. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Em vez de me dar o consolo que eu tanto precisava, ele se aproximou. A proximidade dele, que sempre foi uma fonte de conforto espiritual, agora me parecia diferente. Seu olhar parecia mais intenso, mais profundo, como se ele também estivesse lidando com algo interno, algo que eu não podia entender. Ele falou de uma maneira suave, mas suas palavras tocaram um ponto sensível dentro de mim. Todos somos humanos, ele disse. Todos estamos sujeitos ao pecado. E, naquele momento, eu senti uma mistura de alívio e confusão. Ele parecia compreender o que eu estava passando, mas algo no ambiente estava mudando. De repente, a distância entre nós diminuiu, e em um gesto inesperado, ele me beijou. Foi um beijo suave no começo, como uma promessa silenciosa, mas logo se transformou em algo mais intenso, mais urgente. Eu fiquei paralisada, atordoada, e no fundo, algo dentro de mim parecia se entregar ao que estava acontecendo. Não sabia como reagir, e, naquele momento de fragilidade, fui tomada pela sensação de que algo estava além do meu controle. O beijo que começou com suavidade logo se transformou em algo mais ardente, mais desejo do que eu imaginava sentir. Eu estava lá, diante dele, perdida entre o certo e o errado, entre a devoção e o impulso, entre o que eu sabia que deveria fazer e o que o corpo estava pedindo. O desejo crescia a cada toque, a cada aproximação. Ele parecia saber exatamente onde e como me tocar, o que fazer para aumentar a intensidade do que estávamos vivendo. E eu me vi completamente envolvida por ele, pela situação, pela proximidade que agora era impossível ignorar. Eu sabia que estava errada. Sabia que estava cruzando uma linha que jamais deveria ter atravessado, mas, naquele momento, o arrependimento estava tão distante, tão fora do meu alcance, que eu me entreguei, sem conseguir resistir. A confusão era total. Quando finalmente nos afastamos, o que eu sentia foi uma onda de arrependimento e vergonha que tomou conta de mim, como se tudo que eu acreditava sobre mim mesma, sobre ele e sobre a minha fé tivesse sido destruído naquele único momento. O peso do que aconteceu me consumiu e a culpa me fez questionar tudo. Agora, aqui estou, perdida em minha própria mente, tentando entender o que aconteceu. A vergonha me corrói e, ao mesmo tempo, me sinto impotente diante da realidade do que vivi. Como pude deixar que tudo isso acontecesse? Como pude me perder assim? Achei que aquele erro seria apenas mais um peso que eu teria que carregar sozinha, uma dor que me consumiria em silêncio. Eu imaginava que, com o tempo, a vergonha e o arrependimento tomariam conta de mim, mas que ninguém jamais saberia o que realmente aconteceu. No entanto, a realidade se revelou bem diferente. Alguns dias depois, comecei a perceber olhares diferentes. As irmãs da igreja já não me cumprimentavam com o mesmo sorriso. Havia cochichos discretos, conversas que paravam assim que eu me aproximava. Cada passo parecia mais pesado, o ambiente ao meu redor mais tenso. Foi então que eu soube. O pastor, em um momento de fraqueza, havia compartilhado com a congregação o que ele acreditava ser o meu pecado. Ele não disse nomes, mas as palavras começaram a se espalhar. E logo uma onda de julgamento tomou conta da igreja. As pessoas passaram a me olhar de forma diferente.
a se afastar, como se eu fosse agora uma pessoa indigna de seu respeito. Meu marido, claro, ouviu os rumores. Ele não sabe a verdade, mas a dor nos seus olhos é impossível de esconder. O silêncio dele grita, e mesmo sem palavras, ele sabe, ele suspeita, e isso por si só já é um fardo insuportável. A relação que construímos ao longo dos anos, que parecia sólida e forte, agora está se despedaçando diante dos meus olhos. E na igreja, eu me tornei a mulher que traiu o homem que a ama e a Deus, a quem eu deveria ter servido com fidelidade. Agora estou aqui, desmoronada, escrevendo essas palavras como um grito silencioso de ajuda. Não sei como lidar com tudo isso. Sinto-me perdida, sozinha em minha dor. O arrependimento me consome a cada segundo, e o peso do julgamento das pessoas me faz querer desaparecer, sumir de todos os olhares. Eu sei que preciso mudar, mas não sei por onde começar. Eu me sinto afastada de tudo o que sempre acreditei, como se estivesse em um buraco profundo e sem saída. Se alguém já passou por algo parecido, ou tem alguma orientação, um conselho que possa me ajudar, por favor, compartilhe. Não sei como restaurar minha fé, meu casamento, ou até mesmo minha dignidade. Só sei que estou perdida e desesperada por ajuda, esperando que Deus, em sua infinita misericórdia, possa me dar uma chance de recomeçar. Muito obrigada por me ouvirem até aqui.